Eu vou mexendo a Tá, apresentação, tá? Começou. tá. Olá, hoje a gente vai falar sobre as áreas verdes urbanas no município de São Carlos. Então, os tópicos que a gente vai abordar é a área de estudo, a identificação do problema, como a gente propõe essa coleta de dados e fontes e como vai ser essa análise e o diagnóstico também. Aí, os objetivos do planejamento, o desenvolvimento das estratégias e a prática do plano em si. Então, de primeiro momento, a gente vai analisar um pouquinho a nossa área de estudo, as características gerais que a gente encontrou em São Carlos. Então, São Carlos possui uma área de 1.136,960 km² e uma população, segundo o censo de 2010, de aproximadamente 222 mil habitantes. E uma densidade demográfica de aproximadamente 195 habitantes por quilômetro quadrado. E a população estimada de 2021 foi de 256.915 habitantes. Então a gente percebe que de 2010 para 2021 houve aproximadamente um aumento de 30 mil habitantes. E o outro fato interessante é que 93,8% dos habitantes são da área urbana. Então, majoritariamente, os habitantes vivem na área urbana. E aqui ao lado, na figura 1, a gente pode perceber que o município de São Carlos, ele é composto por duas UGRs, a Mogi Guaçu e a Tietê-Jacaré. A Mogi Guaçu é mais no norte e a Tietê-Jacaré é mais ao sul. Além disso, o clima ele é caracterizado como o tropical de altitude, com verões chuvosos e invernos secos. E o problema mais assim encontrado na região, como a gente pode ver pela figura 2, são as enchentes, principalmente na região do centro, do Cristo, em virtude da grande impermeabilização que acontece nessas áreas e a dificuldade de escoamento da água. Então, quando chove muito, num período muito curto de tempo, acontece alguns problemas relacionados ao escoamento e não tem, essa água não tem muito para onde ir e acaba tendo as enchentes. Então, diante desse cenário, a gente pode identificar alguns problemas que são ocasionados pela falta de vegetação, como, por exemplo, as ilhas de calor, a falta de áreas sombreadas, a poluição atmosférica, a falta de umidade, temperaturas desreguladas. E devido a essa grande urbanização também, acontece a perda de biodiversidade e a descaracterização de ecossistemas. Então, a gente tem muitos problemas é, ocasionados por essa impermeabilização, por essa urbanização e a falta de vegetação acarreta ainda mais problemas. Então, muitas vezes a vegetação ela é aliada, assim, também associada a uma solução para alguns problemas urbanos. Então, nesse quadro, nessa figura 3, a gente pode ver algumas funções das áreas verdes. Então, ela tem uma função social de lazer, porque ela tem como fazer diversas atividades e promover a educação ambiental nessas áreas verdes. Ecológica também, pela questão de biodiversidade, questões de conectividade do ambiente também, e microclima, habitat de diversas espécies, a questão de interceptação de poluentes, que as árvores realizam o processo de fotossíntese. E também tem uma questão estética, né, que contribui para a questão visual da cidade, né, para diversificar a paisagem, para tirar as linhas, a amenizar e remover as linhas cinzas da cidade. E também tem a função econômica, que dá para fazer diversas coisas com as áreas verdes, como, por exemplo, o turismo. E aí a gente percebe que essa questão das áreas verdes é muito ampla e oferece para a sociedade inúmeros benefícios. Então, de primeiro momento, a gente
pretende fazer um diagnóstico, que é o levantamento de informações qualitativas e quantitativas da arborização das ruas. Por mais que a gente saiba que, em si, a arborização das ruas ela não faz parte do sistema de áreas verdes, é importante ter essa quantificação, porque na nossa concepção, a arborização das ruas acaba fazendo parte da questão de vegetação da cidade. Então, a gente trouxe esse aspecto também, além das áreas verdes. Então, nesse levantamento, ele ia ser feito por amostragem, a gente ia calcular estatisticamente, para não precisar contar todos os indivíduos, e feito uma tabela e também anexado fotos dessas árvores que a gente percebe no município. Então, nessa tabela ia ter a data da coleta de dados, o nome das pessoas que fizeram essa coleta de dados, a localização da árvore, o número de amostras, o bairro, as coordenadas da árvore, onde elas estavam, se elas estavam em calçadas, canteiros centrais, praças, vias públicas, enfim. Aí também a gente teria uma outra seção da tabela para características das árvores, como por exemplo a espécie, o diâmetro, a altura, as condições, a presença de pragas, se ela é uma árvore jovem, se ela é mais velha, a características do ambiente que ela está, tipo a largura da calçada, se está adequado, se ela está de alguma forma atrapalhando os serviços elétricos de telefonia, porque existe também essa questão de que muitas vezes as árvores elas acabam atrapalhando algumas questões, como por exemplo, às vezes elas são colocadas em pontos cegos para carros e acaba acontecendo acidentes. Então tudo isso ia ser verificado. E por último, a gente ia identificar as áreas que estão deficitárias, ou seja, que não tem muitas árvores. E aí isso seria importante para a gente identificar novos locais para o plantio, tanto da arborização de ruas, quanto também para as áreas verdes. Pode passar. Aí, no outro ponto, a gente ia fazer um levantamento de informações qualitativas das áreas verdes propriamente dita. Então, a gente ia visitar todas as áreas verdes que tem em São Carlos, todos os parques, todas as praças, e categorizar por meio de uma tabela. Então, ia ter o nome da área verde, se tivesse, por exemplo, Parque do Bicão, a data que foi delimitada essa área verde, a localização do município, ela está mais a sul, mais a norte, a categoria, se é de uso público ou privado, se existe muitas áreas impermeabilizadas dentro dessa área verde, então uma proporção de vegetação na área, como está sendo feito isso, se ela está próxima de outras áreas verdes pela questão de conectividade do ambiente, e se existe também corpos hídricos perto. E por último, a gente ia também, para auxiliar nessa coleta de dados e informações, fazer um diagnóstico popular em bairros. Isso seria muito necessário para a gente identificar questões que a gente não conseguiu perceber e identificar nos outros dois processos anteriores. E também a gente ia considerar as vivências locais e as necessidades do bairro em si, escutando as pessoas que moram nesse bairro. Isso ia ser feito por meio de entrevistas e assim a gente ia conseguir fazer uma gestão mais integrada e mais aplicável também. Então, a partir disso, a partir de todo esse diagnóstico, a gente ia analisar esses dados. Então, a gente, já fazendo algumas pesquisas, a gente já encontrou alguns problemas e a partir dessa coleta de dados, a gente poderia identificar outros problemas também. Então, por enquanto, o que foi encontrado de problema é que em São Carlos existe uma grande má distribuição das árvores, e isso pode acarretar também no racismo ambiental, onde as pessoas mais carentes ficam mais expostas a riscos ambientais. Aí também tem a questão de espécie exótica, que seria importante verificar se as espécies de árvores são nativas ou exóticas, porque as espécies nativas apresentam uma maior resistência e adaptação com o ambiente, e as espécies exóticas acabam atrapalhando assim a,
digamos que a vida das espécies nativas e acarretando diversos problemas. Também tem a questão de acessibilidade, como foi falado um pouco atrás, da questão dos pontos cegos, se a largura da calçada é suficiente para passar a pessoa e ter uma árvore, enfim. E também em estudos, a gente identificou que existe uma pouca representatividade de espécies. Então, muitas vezes tem muitas árvores, mas um indivíduo de cada espécie, por exemplo. Então, tem uma baixa representatividade. E também problemas morfológicos das mudas. E isso ocasiona o não desenvolvimento, né? E elas acabam não se tornando árvores, elas acabam morrendo. Então, a partir disso, as análises feitas com o levantamento da arborização, com o levantamento das áreas verdes e o diagnóstico, mais a revisão bibliográfica, a gente vai poder chegar numa análise de dados bem coerente e também atualizar os dados que já existem. Nessa figura 4, a gente tem um estudo do município de São Carlos e que tem algumas áreas deficitárias. Então ela é um mapa de porcentagem da cobertura arbórea por setor. E aí a gente percebe que existe essa grande deficiência de distribuição, né, da arborização. E regiões como a UFSCar, ela é responsável por 40% da taxa total da arborização da cidade, e outras áreas mais distantes, como a cidade de Araci e Antenor Garcia, que a gente sabe que são bairros mais carentes, ficam apenas com 5%. Então, isso prova, mais uma vez, a questão do racismo ambiental também, que populações mais carentes ficam expostas a, digamos assim, piores condições de vida. Então, pessoal, o objetivo do nosso plano é promover um aumento na área verde urbana através de ações e atividades para fortalecer e ressaltar a importância da arborização na cidade, a fim de ampliar seus benefícios na qualidade de vida dos habitantes. Desse modo, os objetivos específicos são implementar propostas para avanço dos projetos existentes no município, divulgar os benefícios da arborização urbana, democratizar os benefícios da arborização para áreas carentes da cidade, buscando uma distribuição mais igualitária das áreas verdes, avaliar a implementação de políticas voltadas à arborização, como o IPTU Verde e o Programa Município Verde Azul, promover soluções eficientes para incentivar a arborização e estimular a educação ambiental por meio do envolvimento da população nas ações de arborização. Então, para a gente desenvolver as estratégias, a gente pensou em alguns pontos, como a instalação de um viveiro de mudas com espécies nativas, e para isso a gente faria a disponibilização de mudas de uma maneira mais acessível para toda a população, para que eles consigam, através de um fácil acesso, e também auxiliar no plantio de árvores pelo município. Levantando as áreas prioritárias para plantio de muda, utilizando como critério as áreas periféricas com menores taxas de arborização, e consultar os munícipes dessas áreas prioritárias para avaliar o interesse deles serem contemplados pelo projeto, bem como da espécie ser plantada com o objetivo de integrar a população dentro deste projeto em questão, trazendo maior interesse e participação. Outros pontos considerados foram o planejamento do plantio e também da ordem de atendimento das ruas. Então, definindo uma melhor estratégia, organizando o plantio, seguindo o Manual Técnico de Arborização Urbana produzido pela Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente do município de São Paulo, que ela tem várias técnicas para o plantio e manejo de mudas. E também definição de datas e a ampla divulgação. Então, buscar uma melhor organização, uma maneira para divulgar esse projeto, para atrair o interesse da comunidade. Também fazer a abertura dos berços, adubação e plantio de mudas. A promoção da educação ambiental, divulgando os benefícios dessa arborização urbana, de uma maneira de conscientizar mesmo a população do projeto, e também os objetivos e benefícios desse projeto. A ação também da escolha e seleção das mudas de acordo com várias características da planta, então, dentro de espécies nativas, e isso seria feito junto com os munícipes para funcionar como uma ação de educação ambiental também. Então, para isso, na etapa de planejamento, o primeiro
primeiro ponto seria os critérios para a escolha das espécies. Então, a partir das legislações municipais existentes e a priorização dos valores culturais, ambientais, memória da cidade, então pensando, né, nesses serviços ecossistêmicos, a gente pensou na questão de espécie nativa da região, desenvolvimento, porte, copa e raízes, floração ou frutificação, resistência a pragas, doenças e poluição, espécies com ausência de princípios tóxicos, adaptabilidade, sobrevivência e desenvolvimento no local de plantio, que seria condizente às características do solo, considerando também a recomendação de que uma única espécie não deve ultrapassar o limite de 10% do total da quantidade de árvores existentes em um mesmo bairro, ou região também para garantir a diversidade. E citar espécies que possuem características não adequadas para o ambiente urbano ou proibidas por legislação. Um segundo critério seria para a definição do local de plantio, avaliar a existência de conflitos. Então, se tem redes sanitárias, telefônicas, pluviais e elétricas, providenciar a substituição gradativa das árvores onde for identificado que tem inadequações das existentes por espécies de porte adequado, evitar o plantio em locais que possam oferecer riscos ambientais e de acidentes, devido à criação de pontos cegos pela vegetação. E o plantio ele deve ser acompanhado, né, por um profissional capacitado, então um engenheiro agrônomo, florestal ou biólogo. Ou até mesmo gestor de analista ambiental, né? E isso tudo a fim de garantir o equilíbrio e o plantio bem-sucedido. Para isso, a gente pensou em alguns mecanismos para a produção e aquisição das mudas. Então, para a produção em viveiro, a gente teria uma localização do viveiro municipal, pensar nisso, né? Já tem um horto florestal municipal, se a gente continuaria ali ou não. Dimensionar o viveiro e as instalações de apoio, porque seria um plano grande, né? Então, a área total do viveiro era útil para a produção das mudas e dos canteiros. Uma área somente de sementeiras e uma área para mudas de espera, de acordo com a escolha das espécies. Pensar também na infraestrutura, mão de obra e manutenções. Uma avaliação da qualidade e eficiência das mudas e também do projeto. E um responsável técnico e os funcionários para descrição do tipo de serviço realizado. Caso a gente optasse pela compra de mudas, né, já diretamente, teria que selecionar as mudas de acordo com os critérios, analisar a forma de transporte das mudas para a cidade, as embalagens utilizadas, avaliar a oferta e demanda e também a sazonalidade do mercado e avaliar a época do ano para aquisição das mudas, de acordo com a adaptação de cada espécie, né? Que a gente sabe que tem algumas espécies de árvores que elas crescem mais ou elas se desenvolvem melhor independendo da época do ano. Outra parte também é o procedimento para plantio. Então, no nosso plano teria também a descrição das técnicas utilizadas para abertura de covas e as medidas, indicação dos equipamentos utilizados, os profissionais envolvidos em todas as etapas do plantio e replantio também. Uma apresentação de um cronograma de previsão de replantio, devido a perda por atos de vandalismo, mudas mortas, que a gente sabe que acontece, né? Também uma observação contínua sobre as mudas para detecção de possíveis problemas, para que eles sejam sanados o mais breve possível. E também as mudas elas devem estar de acordo com o local de implantação para evitar conflitos. Então, além dessa parte mais prática em relação às mudas, a gente pensou em algumas propostas de conscientização socioambiental para ajudar na implementação do plano, com o objetivo de possibilitar o envolvimento de atores sociais nas dinâmicas de plantio e também promover o estímulo à educação ambiental e nas ações de arborização para entregá-los à preservação dessas áreas verdes no município. Então, as nossas propostas são 4, com focos diferentes. A primeira seria um aplicativo de interação para apresentar informações ao público por meio de jogos e perguntas interativas e garantir esse entrosamento da sociedade com o meio ambiente e essa proposta de arborização urbana. A proposta 2 seria a distribuição de mudas e um guia de arborização urbana com instruções de plantio e de cuidado dessas mudas, com o objetivo de sanar as questões socioambientais de racismo ambiental e promover a integração com a comunidade.
A proposta 3 seria Centro de Educação Ambiental. A gente pensou em formas de caminhões móveis pela cidade, com o objetivo de abordar o tema em questão para que o acesso à informação possa ser democratizado e também garantir a conscientização ambiental. A proposta 4 é focada no IPTU verde, que já existe no município, com o objetivo de aumentar a aderência dos munícipes ao IPTU verde através da redução dos valores conforme a área permeável das residências, pela existência de árvores e mecanismos sustentáveis para que haja maiores índices de arborização em São Carlos. Pegando um pouco da parte da manutenção, a gente pensou em 2 focos de atividades que devem ser desenvolvidas para cada uma desses focos. Então, em podas de árvores, a gente tem que ter a descrição dos tipos de poda para árvores urbanas, tem que ter conhecimento de técnicas de corte, épocas de poda, ferramentas e equipamentos utilizados, assim como a equipe necessária. A gente tem que saber também a destinação correta desses resíduos de poda e também os profissionais habilitados para a realização dessas atividades. No quesito remoção e substituição de árvores, nós temos que analisar a necessidade da remoção em caso de riscos de quedas ou indivíduos de espécies exóticas ou que não são adequados em virtude do tamanho da copa, raízes e outros aspectos. Descrever os critérios para essa remoção, como será para solicitar o corte por parte da população, como eles devem solicitar nessa atividade, e a necessidade de um laudo técnico feito por um profissional. Também deverá ser feito audiências públicas para casos de alto percentual de remoção, inclusão das técnicas de corte, época de poda, ferramentas e equipamentos utilizados, assim como as equipes, e também descrever as recomendações feitas pelos profissionais para realizar essas atividades. O nosso monitoramento. Nós pensamos que ele deve ser feito de maneira contínua e periódica para acompanhar o desenvolvimento das mudas plantadas e também o processo de degradação das demais árvores já existentes. Para isso, será necessário um banco de dados, profissionais técnicos em poda e algum ente do Conselho Municipal de Arborização responsável por essa atualização desse banco de dados em relação à arborização urbana. Com isso, a gente vai ter um banco de informações quantitativas e qualitativas, a gente vai ter um controle dessas ações de poda e remoção, e também um controle sobre o aparecimento de pragas, doenças, danos, riscos ou morte de árvores pelo município. A gestão desse plano, ela deve envolver diversos atores de diversos órgãos, como secretarias de serviços públicos, coordenadoria do meio ambiente, a própria prefeitura municipal, profissionais técnicos como engenheiro, agrônomo, engenheiro florestal, biólogos ou técnicos em poda, ou mesmo gestores ambientais, instituições de ensino básico, para promover essa parte da educação ambiental, universidades, Conselho Municipal de Arborização Urbana, ONGs, que podem auxiliar no nosso trabalho, e a sociedade civil organizada, que também deve se envolver no plano para ser mais efetivo. Com isso, a gente vai ter a coparticipação, que vai promover uma maior execuibilidade aos instrumentos de gestão e correspondência com a realidade local enfrentada no município. Com esse plano, nós temos alguns resultados esperados. O primeiro seria acesso às áreas verdes urbanas, que traria benefícios para a qualidade de vida da população e o estímulo à implementação de práticas mais sustentáveis. O plantio de árvores nas residências, por meio do incentivo fiscal, do IPTU verde, e também a conscientização ambiental e preocupação com o ambiente não arborizado. Mudanças vivenciadas pelas comunidades, pela comparação entre os cenários pela comparação entre cenários pré e pós-arborização, melhoria na qualidade do ar, conforto térmico e condições dos solos. Outro resultado esperado seria o aumento na arborização em São Carlos, que traria um impacto positivo
em relação aos serviços ecossistêmicos, uma melhoria na qualidade do ar e na saúde pública por consequência. Teria uma contribuição para o viés turístico, em virtude do embelezamento do município como um atrativo turístico e uma importância econômica para a região, que seria o turismo. Mitigação da escassez de água, a infraestrutura verde como melhoria, né, na infiltração da água no solo, e também a redução da erosão e melhoria da qualidade dos corpos hídricos. E, por último, a contribuição para o equilíbrio hídrico, pela redução de problemas relacionados ao balanço hídrico na cidade e os benefícios para a fauna local. Não era o último. Foco em espécies nativas, pela adaptação ao clima local, relações ecológicas benéficas com a fauna. Manual técnico de arborização urbana, que seria um documento importante para a utilização das técnicas recomendadas, e a preferência por árvores de porte pequeno e médio. E a qualidade de vida em São Carlos, cidade da tecnologia, com investimento em áreas verdes, e a redução de efeitos da urbanização, como a poluição sonora e temperatura. E é isso, muito obrigada pela atenção.